Pare a guerra e Zelensky não precisa falar, diz presidente do Conselho de Segurança na ONU, a Rússia. Essa seria a primeira aparição pessoal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a invasão de seu país por Moscou, quando o embaixador russo, Vasily Nebenzia, se opôs a que ele tomasse a palavra no início da reunião. O primeiro-ministro albanês Edi Rama, que presidiu a tensa sessão, respondeu com uma zombaria a Moscou, que há muito afirma que a invasão que não equivale a uma guerra, mas sim a uma mera operação militar especial. Quero assegurar aos nossos colegas russos e a todos aqui que esta não é uma operação especial da presidência albanesa, disse Rama, conhecido por seu senso de humor penetrante, provocando risadas abafadas do outro lado da sala. Há uma solução para isso, continuou Rama, dirigindo-se diretamente a Nebenzia. Se concordarem, parem a guerra e o presidente Zelensky não tomará a palavra. Não precisa falar, né? Após a sessão, Zelensky agradeceu a Rama nas redes sociais, dizendo que o albanês, que é artista e antigo jogador de basquetebol, mostrou ao mundo como lidar corretamente com a Rússia, as suas mentiras e a sua hipocrisia. Ao tentar justificar a invasão, Moscou afirmou que as ambições da Ucrânia de integração com o Ocidente, incluindo o NATO, representam uma ameaça à segurança nacional da Rússia, em uma afirmação que Kiev e seus aliados negam com um pretexto infundado para atacar. A informação é da agência Reuters. Cara, isso aí é o que a gente chama de geopolítica pura. Então, o presidente da Comissão de Segurança foi curto, grosso, objetivo e claro. Para a guerra ele não fala. Enquanto tiver guerra ele tem voz. Não é bem isso. O que ele está dizendo ali... ele não vai ter o que falar aqui se você parar de invadir o país dele. Isso, exatamente. Ele não vai querer deixar ele... Você não está dizendo... Para a guerra que ele pode até ir embora. Você quer querendo dizer que ele não pode falar? Você está invadindo o país dele. Sob a justificativa de uma operação militar especial e que não é guerra. Então, olha só o posicionamento da Albânia. Ó, a conversa aqui é outra. Ô Márcio, é que isso está se estendendo já um ano, vai para 2 anos já, né? Se eu não me engano. Já ano que vem já são 2 anos. Não, ano que vem não, acho que esse ano já vai para 2 já. Foi janeiro, né? Janeiro, acho que completou 2 anos, alguma coisa assim, 1 ano. De 2022 começou? Começou em 2022. Acho que não, acho que foi 21, hein? Olha lá, hein? 22. Será? Bom, tem um conteúdo daquele professor HOC, que o nome dele é bem difícil de falar, Onk, sei que lá, que ele sempre dá muitas aulas de geopolítica, tá? Então é legal você falar de política olhando para um mapa, que é o que a gente chama de geopolítica. Então ele vai mostrando as questões geográficas, sabe? Por que a cidade está aqui, por que o centro foi aqui, por que a capital foi aqui. É legal isso. E quando ele fala da questão da Rússia e da Ucrânia, ele mostra que por exemplo, você tem a Rússia, que é um terreno grandão, quando ela era a União Soviética, o tamanho que ela era, e ele mostra os países que foram se deslocando, né? Deixaram de fazer parte da URSS, isso, República Socialista Soviética. Então a Rússia acabou ficando meio que com um paredão de proteção, tá? Porque esses países, apesar de não fazerem mais parte da União Soviética, eles meio que separam a Rússia do resto da Europa, tá? Se você olhar no mapa. Aqui não tem, aqui fica meio difícil explicar. Mas a Ucrânia, ela está realmente num ponto estratégico, de maneira que se de repente um inimigo, vou abrir aspas, não estou defendendo a operação militar, tá? Para você entender o que é geopolítica. Ele está num ponto estratégico que se de repente um inimigo quiser atacar a Rússia, é um local muito bem privilegiado, tá? É como se você cercasse os Estados Unidos, por exemplo. Como Malvinas, como... por aí? Isso. Não, mas as Malvinas são bem longe, né? Mas está bem longe. É um ponto. Eu digo do ponto de vista estratégico mesmo, porque a Rússia, pro lado de cá, é mar congelado, entendeu? E pro lado de cá, não. Aí sim, o único ponto que ele tem de mar é junto com a Ucrânia.
Então ele é estratégico por causa disso. Se você fechar ali, a Rússia tem que dar tipo uma volta no mundo para ter acesso. E lá atrás tem infindáveis dificuldades. Então quando você pega o mapa, você vê no momento da Crimeia, a Crimeia é como se fosse uma linguicinha assim, ó. Sim. Que a Rússia foi lá e creu. Pegou a Crimeia de volta. E pegou de volta porque a Rússia, como já é legal ver com o mapa. A Ucrânia e a Rússia, elas faziam parte do mesmo país, que era a União Soviética. Então, quando separou, apesar de separar cada um com a sua soberania, esses países, eles ficaram também meio que divididos. Você chega na Ucrânia, metade é ucraniano, mas metade é pró-Rússia. Então, eles têm um conflito interno, que foi isso que favoreceu para que a Rússia conseguisse, né, atuar por dentro do país. Essa é uma das dificuldades. Mas agora, esse conflito tem que parar. Não, o conflito tem que parar. Primeiro, realmente, a Rússia não tem o que invadir. Volta, retira as tropas e começa a discussão. E a discussão da Rússia, a Rússia diz que quer garantir a soberania da Ucrânia, mas não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Que eu acho que era esse que na tradução ficou NATO, não é a OTAN. É a OTAN. Entendeu? É a organização das... É porque é NATO que é assim, original? Ah, então. Como é Reuters, é original. Ah, tá. Então é a OTAN que eles não querem que faça parte. Isso. Porque aí sai do Oriente e vai para o Ocidente e abriria portas para o inimigo da Rússia, que seria os Estados Unidos. Ou qualquer um outro que queira aí a invasão russa. Bom, mas a realidade hoje é a invasão na Ucrânia. Não. 22? 24 de fevereiro de 2021. Ah, então vai fazer 2 anos mesmo no ano que vem. Tem 1 ano e 7 meses de guerra. É muito tempo de conflito. Muito tempo de conflito. Muito tempo de conflito. O país da Ucrânia vai demorar muito para se recuperar, tá? E tem uma outra situação aí, André, que as pessoas, quando um país declara guerra ao outro, dentro de uma condição de rendição e de retirada, esse país vai ter que ressarcir. No caso, a Rússia vai ter que arcar com o prejuízo. Ô, Márcio, e veja aí, só para fechar com chave de ouro, você veja aí a importância das redes sociais. Nós só ficamos sabendo desse conflito porque o Zelensky é um bom comunicador, né? Ele usa as redes sociais dele como uma arma, porque na Rússia todos os meios de mídia foram controlados, todos. Aqueles que não eram controlados foram fechados e expulsos do país. Então lá a população, eu vi isso que eu fiquei assim abismado. Lá eles falam para a população que é um combate a nazistas. Olha só que loucura. Olha que coisa louca, entendeu? Lá eles criam a narrativa para justificar o avanço. É uma loucura isso. Então, mais uma vez agradeço as redes sociais, porque nunca as controlem. Deixa elas livres, apenas aplicando as responsabilidades. Tá bom.